Estamos ao vivo. Vamos convidar ao Amilcar. Amilcar. Olá, Estamos ao vivo. E aí, deu está certo. funcionando? Deu certo? Deu certo. Yes! Uma boa noite, Amilcar. Estamos já iniciando daqui a uns minutos já nossa live, informando as pessoas. Que ótimo que você conseguiu entrar. Já tem gente entrando aí. Parabéns, parabéns, Braga Produções, Refrigerações. Muito bem, muito bem. Americano, como é que você está hoje? Hoje eu estou particularmente animado porque provavelmente nós vamos dar de presente para as pessoas uma das coisas mais importantes para elas emagrecerem, que talvez elas não saibam exatamente a importância. Então, o doutor Ricardo ele vai falar de cortisol, vai falar de outros hormônios pouco falados. E no final, eu vou fazer um exercício de neurociência, programação linguística, para você conseguir hoje, agora, antes das 7h30, dar uma relaxadinha. Tá? Então, Maravilha. pega daí, doutor Ricardo. Mas, Será que o estresse engorda? Será que o estresse engorda? olha, Americano, antes eu vou falar, eu sou Ricardo Hernández Valdez, doutor em Química, especialista em protocolos de transformação mental, física e financeira. E hoje vamos falar um pouco de um tema que para mim foi um choque entender esse tema, né? Porque você não vai acreditar, amiga, mas quando as pessoas há 5, 6 anos atrás me falavam que engordavam por causa do estresse e eu já tinha estudado um pouco sobre alimentação, sobre nutrição, falei, essa aí é besteira. Eu, na minha ignorância, porque sendo um ignorante de informação, eu falava disso. Então, você que está aqui hoje está com a possibilidade de aprender algo que eu aprendi alguns anos atrás. E eu dizia, não é possível engordar com estresse, porque é comida. E há 5 anos atrás eu comecei a estudar um pouco mais sobre metabolismo. E, na verdade, quando você está com estresse, você aumenta o apetite, né? E começa a comer mais. E se você reparar que a humanidade está viva por causa do estresse, ou seja, na verdade, por causa do cortisol, que é o hormônio considerado hormônio do estresse, e já vou falar um pouco sobre isso. Há milhões de anos atrás, o ser humano vivia em condições onde tinha que caçar para se alimentar. E muitas das vezes ele ia para casa e encontrava um predador, um felino, seja um leão, seja o que for, aqueles animais que já hoje não existem. E nesse momento, nesse encontro, ele tinha que fazer duas coisas: ou lutar ou fugir. E é aí onde entra o cortisol, que nos ajuda a sobreviver em momentos dessa situação. Porque ele é um hormônio muito importante. Algumas pessoas falam que é o vilão, mas na verdade não é tão assim. O cortisol, já falando um pouco dele, ele tem quatro funções. Ele regula o estresse, ele controla o metabolismo de gorduras, proteínas e carboidratos, reduz a inflamação, reduz como se chama? O ciclo de vigília, de sono-vigília. São as quatro principais funções que ele tem. A principal é o estresse, ou seja, quando a gente está estressada em um momento de situação como a que expliquei atualmente, que hoje é diferente. Hoje a gente tem estresse crônico. Naquela época era um estresse agudo, que o cortisol, ele, quando aumenta, ele produz glicose. De que maneira? Ele ativa outro sinal para que o corpo produza energia. De onde vem essa energia? Através do fígado, dos músculos, que tem glicogênio, e ele ativa outro hormônio, que eu costumo dizer que é uma sinfonia que a gente tem de hormônios, como uma orquestra. Uma orquestra que está tocando vários instrumentos,
O nosso corpo tem vários hormônios. E quando um está desregulado, igual um instrumento tem uma nota fora daquele, como se chama isso? Das notas da sinfonia, fica todo desregulado. E o cortisol, quando está muito alto, ele gera problema. Quando está muito baixo, também gera problema. Mas ele, em momentos de situação crítica, como essa de um leão, um predador, imagine que você está passeando pela floresta amazônica e aparece uma onça, ou sei lá, um bicho selvagem, você vai ter que correr ou lutar. E aí o cortisol, quando aumenta, ele regula isso. Só que hoje nós temos vários tipos de estresse que chamamos de estresse crônico. Quando é um animal assim, nessa situação, é estresse agudo, que nos ajudou a sobreviver como espécie em essas condições. Hoje, a gente tem estresse no trabalho, na casa, com filho, esposa, marido. Tem situações que no trânsito, você está dirigindo e alguém atravessa você e começa a soltar palavrões, enfim. Tudo isso gera estresse crônico. E o cortisol, ele quando tem um pico muito alto, ele demora 6 horas para baixar. Então, se os estresses são assim, ele fica muito tempo em sangue. Isso não é bom. Por quê? Porque a função dele de regular o estresse é para nos dar energia em momentos específicos. Só que quando essa energia não é aproveitada, aí se dispara outro hormônio que é a insulina, certo? Porque o cortisol dispara o glucagon quebra o glicogênio e joga glicose para a corrente sanguínea. E aí, dessa maneira, se essa energia não se usa, o que vai acontecer é que vai precisar alguém, um hormônio, insulina, para baixar essa glicose em sangue. E onde se armazena se não se usa? No tecido adiposo. Por isso que as pessoas engordam pelo estresse. Essa é a função do... às vezes a pessoa não está... não é que não tenha disciplina. A pessoa não está controlando o estresse. E nós costumamos dizer que são 5 os parâmetros, os pilares da boa saúde. Nutrição, sono, estresse, atividade física e hidratação. A ordem não interessa. Mas quais são os dois piores? Sono e estresse. E qual é o pior de todos? O estresse. E eu coloco os dedos só para brincar um pouco. Então, a função do hormônio cortisol nos protege. Quais são os níveis que ele deve estar? Quando estamos acordando, é quando devemos ter níveis um pouco mais altos. E à noite, mais baixo. Porque se à noite o cortisol antes de dormir está alto, nos vai a provocar, que é uma das consequências, insônia. Nos desregula completamente o ciclo do sono. Então, no laboratório, em exame de sangue, ele é específico, precisa ser medido de manhã cedo e à tardinha, porque de manhã deve estar alto para condicionar o corpo para o dia a dia, e de tarde deve estar mais baixo para condicionar o corpo para o horário de sono, né? O ideal, esse se mide em microunidades por mililitro, deve ser abaixo de manhã, abaixo de 14. E de tarde, abaixo de 10, para facilitar o sono. Isso no laboratório pode ser pedido com um marcador biológico que ajuda. E aí, o que as pessoas pensam, né? Não estou emagrecendo pelo estresse, mas não sabe como controlar o estresse, não sabe como direcionar isso. No final de tudo... Vamos só fazer sim, uma recapitulação. Então, eu moro na Amazônia, então o meu ancestral índio de 200 anos atrás, ele via uma onça, aí o sistema jogava muito cortisol no sangue para ele decidir se ele ia pegar uma vara e ir para cima da onça, atacar, ou se ele ia subir numa árvore, correndo, né? Então, o cortisol, ele é útil. Só que depois ia resolver.
ou ele morria, ou a onça ia embora. Tá? Então, em 3 minutos estava resolvido o problema, né? Ou da Exato. pior forma possível, ou da melhor forma possível, né? Era 3 minutos de cortisol e tudo certo. Aí hoje você acorda, normalmente você vai se expor à luz solar, você vai ter um cortisol de 14, talvez até 15, etc. E aí isso tende a baixar. Mas você chega lá no trabalho, um envelope para você, né? Aí você vai abrir, é a fatura do seu cartão de crédito com várias parcelas de 10 vezes sem juros somadas. Aí isso é pior do que uma onça. Aí aumenta o cortisol. Quando é meio-dia, você lê de novo aquilo. Aí você passa várias horas com aquele cortisol alto. Aí o que acontece? Cada pico de cortisol, glicose no sangue, que vai ser armazenada com a forma de gordura, celulite e por aí vai. Esse é um bom resumo? Esse é um bom resumo na verdade, está acontecendo com frequência com muita gente. As pessoas estão com dificuldade de emagrecer, não sabem, estão fazendo tudo certinho, só que não estão controlando o estresse, não estão gerenciando. Na verdade, o estresse, todos nós vamos ter estresse, porque vivemos em uma sociedade moderna, a tecnologia facilitou algumas coisas, estamos ficando mais sedentários. Tem pessoas aqui que se perguntamos se alguém sobe de escada quando pega o metrô ou quando vai para um prédio que tem poucos andares, se sobe de escada ou pega o elevador. A maioria pega o elevador. Isso já é constatado. Então, não fazemos um bom gerenciamento do estresse. E eu já tive situações de estresse onde tive que prestar atenção a isso. E até um fisioterapeuta me falou, se você se estressa muito, mesmo fazendo atividade física como eu estava na época, foi final de 2021, fazendo atividade física, me alimentando bem, nutrição, suplementando, boa hidratação, sono regularmente controlado, o estresse me gerou uma dor intensa desse lado que me paralisou os músculos, porque ele age como um freio de mão e ele vai fazer com que o corpo, a fisioterapeuta essa semana me falou, pontos de gatilhos, que é tensão. O corpo ele tem a musculatura, quando essa musculatura no estresse, como acontecia antigamente, não se usava esse músculo ficava enrijecido. E é o que acontece, fica enrijecido e aí doe, doe o ponto, doe, não sei onde for, e aí você passa mal, inclusive pode até ter um problema mais grave, né? Eu tive até um pouco de falta de respiração. O fisioterapeuta, amigo meu, veio aqui em casa, um sábado ou domingo, não lembro, e fez o que chamam de liberação miofacial, que é liberando as fibras que estão tensionadas, ficam assim, duras. Não sei se você já prestou atenção nas carnes, principalmente no fígado. As carnes têm uma película leve, que isso é uma película de colágeno, que é um tipo de colágeno que protege a musculatura para evitar que seja quebrada, um ferimento. Mas esse colágeno, quando ele está flexível, permite que o músculo se mova de maneira natural. Mas quando tem esse estresse, que o corpo produz neurotóxicos, trava. Travou, vai dar uma dor, que aconteceu comigo, aconteceu com minha esposa, e isso acontece com muita gente que não presta atenção e não sabe o que fazer. E aí entra a questão de entender primeiro o processo. Quando eu falava que não acreditava que a pessoa engordava pelo estresse, e depois entendi o processo, virou sabedoria disso, quando não vira rebeldia, e a gente começa a falar algumas besteiras mesmo que eu falava, e culpando a pessoa, né, por causa da situação, sem dar uma solução. Agora, hoje aqui você vai ter uma solução, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Já temos um pouco, não sei se alguém está falando aqui, alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta, pode comentar aqui. Então, essas situações a gente precisa controlar. Mesmo que você tenha melhor estilo de vida, se não controla o estresse, vai ter um problema
desse tipo. E falando um pouco, não sei se já podemos até ir já para o final e dar umas dicas de como gerenciar o estresse. Uma das coisas mais simples é se colocar em contato com a natureza, porque já perdimos isso. E eu já experimentei essa sensação de usar a natureza, ou seja, quando eu digo usar a natureza, é estar em lugares livres de ruído, livres de, inclusive, de tecnologia, praia, uma floresta, rodeado de amigos também, isso é importante, amigos que tenham o mesmo, uma comunidade que tenha o mesmo objetivo, né? E tem uma técnica que você pode, é simples, né? É o grounding ou aterramento, você colocar com os pés descalços na terra, na grama ou na areia. Na praia, no mar, isso vai dar uma aliviada. E eu já experimentei isso. Tudo que eu vou falar é o que eu já fiz, né? Porque eu não consigo falar algo que não tenha feito anteriormente. E recentemente aconteceu com um estresse pessoal que eu me senti e eu percebi que eu estava com esse estresse, até com uma certa dor aqui, que é a região onde se acumulam as cargas positivas do corpo, o sistema nervoso. E aí eu percebi, e com 2 dias de caminhada na praia, é incrível, América aliviou e tirou aquele acúmulo de carga, porque quando fazemos contato com nossos pés, com a grama, a terra, a areia, faz uma transferência de cargas que libera essa tensão. Quando se acumulam as cargas, essa sobrecarga de íons positivos no corpo, ele vai dar um pico de tensão, igual à eletricidade. Nosso corpo tem energia, certo? Um campo. Então, se a gente consegue liberar isso, alivia o estresse. Outra técnica que nós usamos, e a Mica é especialista nisso, é a respiração, que eu acredito que ele vai fazer. A meditação, que mais? A alimentação vai ajudar, porque aí entra essa questão que se a pessoa está estressada, não sabe gerenciar o estresse e ainda se alimenta mal, comendo comida lixo, comida processada, ultraprocessada, isso vai gerar muito mais problema, porque o nosso corpo é uma máquina que destrui os alimentos para buscar a energia e constrói para formar as células e tecidos do nosso corpo. E se em esse processo de alimentação estão entrando substâncias, alimentos que não têm a nutrição, que não têm os nutrientes que o corpo precisa, vai gerar um problema na hora de quebrar e na hora de montar as proteínas que nós precisamos para todo esse processo. Tem mais uma técnica que você pode fazer, que seria... vou até pegar uma cola aqui, porque eu anotei algumas coisas aqui no meu computador, porque a gente precisa entender isso, né? Esse processo não é complicado, mas entendendo, a pessoa consegue fazer o controle. Ter uma rotina do sono ajuda, mesmo que esteja estressado e isso esteja gerando insônia. Se você desconectar 2 horas antes ou 1 hora antes das telas, da televisão, do computador, e fizer a rotina durante um período de tempo, você consegue consertar o horário do sono. Isso vai ajudar a controlar o estresse. Passar um dia, por exemplo, ou 2 dias, eu tenho um amigo que ele faz isso regularmente, sem celular, ou seja, desconectar mesmo. Isso vai ajudar. Para pessoas que não moram perto da praia, eu tenho o privilégio, e fico muito feliz disso, de morar a 1,5 km da praia. Eu tenho a praia aqui, então já usei como uma estratégia quando estou com estresse, vou lá e me libero. Se você não tem, faz uma viagem com amigos, e você vai no lugar mais próximo. Se não tiver, se for longe da praia, busque uma praça e fique uns 20 ou 30 minutos de tarde com os pés no solo, na grama,
que isso vai aliviar enormemente o estresse, né? Outra dica, atividade física. Só que precisa ser moderada, porque a atividade física, o exercício físico, ele é estressante para o corpo. E quando usamos, tem um especialista que fala exercício mínimo efetivo, ou seja, uma atividade física que você consiga relaxar e que consiga o objetivo pelo qual você está fazendo atividade física, que todo mundo deve fazer, né? E isso vai permitir controlar o estresse. Que mais, que mais, que mais? Tem algo, alguma coisa que eu... não sei se alguém fez alguma pergunta. Aqui, por enquanto não. Então, América, finalizando um pouquinho, resumindo, o estresse aumenta o cortisol, cortisol aumenta a glicose em sangue e as consequências são variadas. Aumento de peso, insônia. Ah, tem um detalhe que eu não falei. Quando mais estressados estamos, o sistema só está preocupado com uma coisa: mecanismo de luta ou fuga. E o resto dos mecanismos do sistema vão estar prejudicados. E um deles é a digestão. Outro é a imunidade. Muitas pessoas, quando estão estressadas, têm problemas intestinais. E ao ter problemas intestinais, também tem problemas, que é onde está o sistema imune, 80% do nosso sistema imune, tem problemas da imunidade. E segundo o estudo que já fizeram, 5 minutos de notícia ruim na televisão gera meia hora de queda na imunidade. Imagine 1 hora, 2 horas, 3 horas. Os números exatos não sei, mas já fizeram esse estudo. Então, se livrar de programas de televisão que são sensacionalistas, que quem matou quem foi quem não tem, essa coisa é melhor tirar. Buscar livros que ajudem a pensar melhor. A maioria dos livros que chamam de autoajuda, que eu denomino desenvolvimento pessoal, onde podemos aprender novas habilidades. Temos mentores, os autores são mentores que nos ensinam algumas habilidades que nós não temos e podemos aprender para melhorar e controlar até o estresse. Isso também é uma estratégia, se manter ocupada na mente com livros, vídeos de desenvolvimento pessoal, live como estas curtas de 30 minutos, onde você vai aprender algumas coisas para iniciar a tua transformação. Tudo isso vai te ajudar no processo de gerenciamento do estresse e evitar esses programas que são todos para baixo. Até inclusive filmes, não? Filmes hoje em dia tem tramas de mata-mata, como eu chamo, né? E não gera nenhum aprendizado, a não ser um entretenimento. E você pode usá-lo como uma fuga em algum momento de entretenimento, consciente de que está fazendo dessa maneira. E não fazendo como uma escape de estresse, senão um entretenimento para aliviar, né? Essa é uma técnica também, né? Uma estratégia que você pode utilizar. Programas de domingo, né? Os programas de domingo eles são feitos para dizer, olha, tem alguém pior do que você. Então você fica aliviado, mas acaba saindo de talvez o que eu chamo da única salvação do estresse. Única mesmo? Por que única? Porque a única salvação do estresse é você entrar em ação. A gente está usando aqui, eu vou usar agora linguagem para você lidar melhor com o seu estresse. Mas à medida que eu for usando a linguagem para você lidar melhor com o estresse, você vai entrar em ação. Por quê? Porque você vai formar imagens na sua cabeça. Então, imagine agora o que você preferir. Ou a praia do Dr. Ricardo, ou um campo, ou uma montanha. Tá? Então, você vai inspirar e soltar, respirar. Agora, se você quiser, você pode até escolher fechar os olhos e não sei se você está na praia ou se você está no campo, mas você começa a caminhar aí nesse lugar muito seguro. É importante você afirmar isso. Eu estou caminhando num lugar muito seguro.
no qual eu posso respirar livremente. Vou inspirar e expirar 3 vezes. Solte. Mais uma vez. Solte. Mais uma vez aí. Então, eu olho ao redor, me sinto seguro, segura. Eu olho para o sol, que está mais alto no horizonte, e esse sol ele me ilumina. Eu sinto a energia positiva dele. Cada vez que o sol toca na sua pele, você pode estar com uma camiseta, uma roupa bem leve, os braços pegando o sol, ele vai formar uma outra vitamina, que hoje é chamada hormônio vitamina D. Também vai favorecer o seu sistema imunológico, vai te deixar ainda melhor. E enquanto você sente o sol na sua pele, uma leve brisa no seu rosto, você vai imaginar, fazer junto comigo, o que a gente chama da respiração do quadrado. Por que a respiração do quadrado? Porque o quadrado tem 4 lados. Então, o primeiro lado é a inspiração, o segundo lado é você prender a respiração com os pulmões cheios, o terceiro lado é a expiração, você soltar esse ar, o quarto lado é você prender a respiração com o pulmão vazio. Então, agora vamos fazer a respiração do quadrado. Atenção, primeiro lado, inspire. Segundo lado, segure. Terceiro lado, solte. Quarto lado, segure. De novo. 1, 2, 3, solte. 4, segure. Mais uma vez. Segure. Solte. Pronto. E agora eu vou contar até 3, você vai voltar para o lugar onde você está. 1, 2, 3. Abra os olhos. O que você estava pensando há um minuto atrás? Provavelmente você não lembra. Então, essa é uma técnica super rápida. Vá para um lugar ideal de descanso, se é uma praia, uma fazenda, um campo. Respire profundamente e depois comece essa respiração do quadrado. O nível do seu cortisol já passou aí de 14 para 10, pode até ficar menor. E aí, daqui a pouco, eu vou fazer o meu jantar. Eu ganhei uns ovos caipiras agora. E também eu peguei uma Nutri-Super, um pó de sopa especial, super nutritivo. À medida que vocês forem pedindo, a gente vai falando, e pode falar no direct também, de alguns hacks, alguns segredos do que a gente faz. Inclusive, falando em hack, o Dr. Ricardo vai terminar a live falando do nosso próximo tema. Pega daí, Dr. Ricardo. Sim, hoje até que conversamos sobre isso, né? Tem e um vídeo que você mandou e outra vez que já conversamos sobre esse tema. Como hackear o nosso corpo para facilitar ou ajudar o emagrecimento. Esse vai ser o tema da nossa próxima live no dia... Que dia é, Ricardo? Na próxima terça-feira, 19 horas. Toda semana nós estamos aqui, 19 horas, todas as terça-feira, para que você tenha um pouquinho de conhecimento que te ajude um montão no teu processo de saúde, bem-estar, de emagrecer e de ter mais saúde. Uma vida longa e ativa. E olha, você gostando dessa live, você pode dizer para a pessoa que você gosta, para algum parente, amigo, ou até alguém que você não gosta tanto porque está muito estressado e está te estressando, o seguinte: clica lá no Instagram do Dr. Ricardo, que a live está lá gravada. Clica lá no @milkacoach, que é lá. A live lá fica para você que estava trabalhando 2 horas, 7 horas da manhã, 12 horas, hora do seu almoço, tá bom? Então é isso. Ótima Boa noite, noite. menos estresse, Parabéns. saúde e controle de peso. Emagrecimento saudável.
Tchau, tchau.